Comece o dia assim, não com pressa, não com medo, não com aquela avalanche de pensamentos desordenados que te fazem esquecer quem você é, logo depois de abrir os olhos. Comece o dia com intenção. Antes que o mundo exija alguma coisa de você, entregue a si mesmo aquilo que nenhum barulho externo pode fornecer: clareza, presença e domínio sobre o seu estado interior. Porque é fácil se perder quando se acorda correndo. Difícil mesmo é encontrar força no silêncio da própria consciência, mas é lá que mora o verdadeiro poder. Enquanto muitos começam o dia buscando fora respostas, validação ou distrações, o estoico começa por dentro. Ele fecha os olhos, respira, observa sua mente e decide: hoje, nada externo terá mais poder que minha própria postura. Não é o que acontece que vai definir o seu dia, mas sim o que você decide fazer com o que acontece. Essa é a diferença entre um dia reativo e um dia poderoso. É a diferença entre viver no piloto automático e viver como um verdadeiro mestre de si. Os antigos sábios não imploravam por sorte. Eles acordavam como quem sabia que a batalha já havia começado e que a preparação mental era a única armadura confiável. Marco Aurélio não esperava pelo tempo ideal. Ele fazia de cada manhã um ritual de alinhamento com a própria alma. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E é exatamente nesse ponto que tudo muda, na forma como você escolhe começar. Neste vídeo, você vai descobrir 10 práticas estoicas poderosas para começar o dia com clareza, presença e força interior. E agora eu quero te convidar a fazer parte disso de forma ativa. Enquanto assiste, escolha aquela prática que mais te tocou, que mais falou com a sua alma, e escreva nos comentários. Declare com firmeza a frase do dia: meu dia será incrível. Isso não é só uma afirmação, é um posicionamento. É o primeiro passo para tomar o controle da sua manhã e da sua vida. Se essa mensagem já te fortaleceu até aqui, deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. Se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões profundas como essa. E agora, abra sua mente e sua atenção, porque se você começar o dia assim, nada, absolutamente nada vai te parar. 1. Domine sua mente antes que o dia comece. Você acorda. Os olhos ainda pesam. O corpo ainda está presente na cama, mas a mente já corre. Ela corre para o que ficou pendente ontem, para o que ainda não foi resolvido, para aquilo que talvez nem aconteça, mas que já te prende. E nesse exato momento, uma escolha invisível está sendo feita. Ou você toma as rédeas ou será arrastado. É nesse intervalo entre o despertar do corpo e a ativação da alma que muitos se perdem. Porque abrir os olhos não significa estar desperto. Há muita gente acordada que ainda vive dormindo, presa num fluxo desgovernado de pensamentos repetidos, ruídos herdados, medos reciclados. E a maior armadilha do dia não está lá fora. Está dentro da sua cabeça, no que você permite acontecer nos primeiros minutos da manhã. O estoico não negocia esse momento. Ele entende que antes de enfrentar o mundo, precisa arrumar a própria casa interior. E por arrumar, não me refiro a silenciar tudo ou buscar paz perfeita, mas sim a criar ordem dentro do inevitável. Porque a mente sem direção vira um animal solto. E um animal solto corre para onde sente cheiro de caos, nunca de propósito. Começar o dia com força não é sobre acordar motivado, e sim sobre acordar com clareza. A motivação é volátil, mas a clareza é uma decisão. E para conquistá-la, você precisa enfrentar o primeiro inimigo, o piloto automático. Aquela voz interna que diz que você tem que correr, que não há tempo, que o mundo exige mais de você do que você pode dar. Mas será mesmo? Antes de atender qualquer demanda externa, pergunte-se: quem é o mestre aqui? Eu ou minha mente descontrolada? Eu ou essa ansiedade disfarçada de urgência? O estoico não se deixa levar pelo fluxo cego do dia. Ele para, ele observa, ele toma o leme antes que a maré o leve. E isso acontece no silêncio, no primeiro suspiro consciente, na escolha de não ser refém do próprio pensamento. Você não precisa de 1 hora para isso. Não precisa de um ritual complexo. Basta um momento de lucidez deliberada. Antes de tocar o celular, antes de responder qualquer mensagem, antes de olhar para fora, volte-se para dentro.
Feche os olhos novamente. Respire. Sinta. Observe seus pensamentos como quem observa nuvens passando, sem se apegar, sem lutar contra eles, apenas reconhecendo: isso não sou eu, são apenas pensamentos. É nessa pausa que a mente começa a se submeter à sua presença. É nessa decisão de se colocar acima do fluxo automático que você começa o dia como um verdadeiro estoico, não reagindo, mas escolhendo. Você não é obrigado a seguir o ritmo apressado que o mundo impõe. A pressa dos outros não é sua obrigação. O desespero alheio não é seu guia. Quando você decide que a primeira ação do seu dia será interna, não externa, você envia uma mensagem clara para o universo. Hoje quem guia sou eu. E há poder nisso. Talvez você pense que não tem tempo para parar. Mas o que está realmente tirando o seu tempo é não parar. A desordem mental consome mais energia do que qualquer tarefa externa. Começar o dia dominado é um preço que você não pode mais pagar. E dominar-se, nesse caso, não é reprimir, é conduzir. É abrir os olhos e, antes de fazer qualquer coisa, se perguntar: como está a minha mente agora? Para onde ela quer me levar? E para onde eu quero ir? Essa simples consciência é o que separa um dia reativo de um dia alinhado. Porque quando você se observa logo cedo, você descobre que a maioria dos pensamentos que vêm não são seus. São ruídos acumulados, vozes emprestadas, medos que não pertencem ao momento presente. E tudo isso se dissolve quando você encara de frente. A mente é como um cavalo selvagem. Se você não monta logo cedo, ela dispara. E quando você vê, está vivendo no piloto automático, irritando-se por qualquer coisa, respondendo com impaciência, duvidando de si mesmo, repetindo padrões antigos. Mas quando você sobe no cavalo com firmeza e serenidade, ele te respeita, ele segue, ele aprende a obedecer. E é esse domínio que molda todo o seu dia. Não importa quantos problemas você tenha para resolver, quantos compromissos estejam te esperando. O que define a qualidade do seu dia não são os fatos, mas o estado em que você chega a eles. E o estado com que você começa amanhã é o ponto de partida de tudo. Como você chega, influencia como você responde. E como você responde, define o que você colhe. Dominar a mente é o maior ato de liberdade que existe. Porque quando ela está calma, focada, alinhada com seus valores, nada externo consegue te desequilibrar com facilidade. Você pode até balançar, mas não cai, porque criou raiz. E não se engane, isso não é dom, é prática, é escolha, é treino diário. Não há iluminação instantânea. Há um caminho. E ele começa com você decidindo todos os dias que não vai acordar para o mundo, vai acordar para si. Talvez hoje, pela primeira vez, você se dê esse presente. Antes de fazer qualquer coisa, sentar-se em silêncio, respirar, sentir, observar, nomear o que sente, e então falar consigo mesmo com firmeza. Hoje, quem guia essa mente sou eu. Hoje, quem dita o tom do dia sou eu. Hoje, não serei refém do que acontece. Serei autor do que acontece dentro de mim. Comece o dia assim, e veja como tudo muda, não lá fora, aqui dentro. Porque quando você vence a mente antes do mundo te testar, o mundo não te testa mais. Ele apenas revela o quanto você está preparado. 2. Ignore o barulho e foque no essencial. Há um ruído constante no mundo. Ele não é visível, mas te envolve. Ele não tem forma, mas ocupa espaço. E se você não estiver atento, esse ruído se instala dentro de você antes mesmo de você perceber. Ele vem em forma de cobranças que não são suas, comparações que não te elevam, opiniões que não te conhecem, pressões que não te constroem. Esse é o barulho. E ele é, talvez, o maior ladrão da sua energia mental. A mente humana não foi feita para absorver tantas imagens, tantas vozes, tantas exigências simultâneas. O mundo moderno cultiva distrações como se fossem prioridades, e quando você se esquece do essencial, o trivial vira dono do seu foco. O supérfluo grita, e o importante silencia. O mundo inteiro tenta te convencer de que você precisa de mais, que precisa estar em todo lugar, fazer tudo ao mesmo tempo, responder tudo de imediato, provar valor a toda hora. E isso te esgota, te dilui. Mas o estoico caminha em outra direção. Ele não busca silêncio externo, porque sabe que não pode controlar isso, mas sim o silêncio interno que vem da clareza.
Ele aprende a se blindar sem se fechar, a se proteger sem se isolar. Ele entende que não é necessário opinar sobre tudo, nem absorver tudo, nem reagir a tudo. A força está em selecionar, em escolher o que merece espaço, o que merece resposta, o que merece permanência. Há pessoas que se perdem não porque são fracas, mas porque se deixaram distrair demais. Se deixaram fragmentar em 1000 urgências que não são realmente urgentes. E é por isso que o silêncio é revolucionário. Não o silêncio da boca, mas o da alma. Aquele que te permite ouvir apenas o que é essencial. Aquele que coloca foco onde antes havia confusão. Aquele que filtra o que chega até você. Começar o dia ignorando o barulho não é ser indiferente. É ser estratégico. É entender que sua atenção é um recurso limitado, sagrado, e que o mundo está cheio de ladrões tentando roubá-lo. Notícias fabricadas para gerar medo. Redes programadas para causar comparação. Ambientes desenhados para gerar ansiedade. Você não tem obrigação de se expor a tudo. Você tem sim o dever de escolher com sabedoria o que alimenta a sua mente. E não se trata de se isolar do mundo. Trata-se de escolher o que entra na sua consciência. O que você escuta molda o que você sente. O que você sente direciona o que você faz. E o que você faz determina o que você se torna. Portanto, a pergunta não é o que está acontecendo lá fora, mas sim, o que estou autorizando a entrar aqui dentro? O barulho não grita apenas do lado de fora. Muitas vezes ele já vive dentro de você. São pensamentos repetitivos que não constroem nada. São críticas internas que ecoam vozes do passado. São preocupações que ainda nem têm forma, mas já roubam sua paz. E a única forma de silenciar isso não é lutar contra o barulho. É focar no que importa. O foco é o antídoto. A clareza é a lâmina que corta a confusão. Você não pode calar o mundo, mas pode decidir o que merece sua escuta. Pode começar o dia se perguntando: qual é o meu propósito hoje? O que realmente precisa ser feito? O que pode ser ignorado sem culpa? E acredite, grande parte do que te consome pode ser deixado de lado, sem prejuízo algum. Há dignidade em não responder tudo. Há sabedoria em não se envolver em discussões inúteis. Há poder em não reagir à provocação de quem nem te conhece. Quando você se apequena para atender todas as expectativas, você se afasta da sua essência. Mas quando você foca no que realmente importa, nos seus valores, nos seus compromissos internos, na sua missão pessoal, o mundo externo deixa de te arrastar. Você passa a caminhar com firmeza. O barulho quer urgência. O essencial pede presença. O barulho quer que você reaja. O essencial quer que você construa. O barulho quer que você se disperse. O essencial quer que você se alinhe. E quando você começa o dia escolhendo o essencial, tudo ao redor se reorganiza. A ansiedade diminui. O cansaço mental enfraquece. A clareza cresce e com ela a força. Porque nada é mais poderoso do que alguém que sabe o que está fazendo aqui. Nada intimida mais do que alguém que sabe onde está indo e que não tem tempo a perder com o que não acrescenta nada. Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade vem quando deixamos de lado o que não é essencial. E embora essa frase seja simples, ela carrega uma profundidade prática imensa. Todo dia, toda manhã, você será testado a se desviar, a olhar para o lado, a se ocupar com o que é barulho. Mas você não precisa aceitar esse convite. Você pode acordar, respirar fundo e dizer: hoje eu escolho o que importa. E então fazer disso sua âncora. Sempre que algo tentar te desviar, pergunte: isso é essencial ou é distração? Isso me aproxima ou me afasta de quem quero ser? Isso merece minha energia ou só quer minha atenção? Quem vive para responder a tudo perde a chance de construir algo profundo. Mas quem aprende a ignorar com sabedoria, aprende também a viver com propósito. E isso é raro, por isso é tão valioso. O estoico começa o dia assim, filtrando o mundo com consciência, escolhendo o que entra, silenciando o que não contribui, focando no que edifica. Porque onde há foco, a alma encontra paz. 3. Reflita antes de reagir. Nem tudo merece resposta. Nem todo estímulo merece sua energia. E principalmente nem todo incômodo que chega até você precisa se tornar um peso dentro de você. O que muitos chamam de autocontrole, o estoico enxerga como sabedoria. Não é apenas sobre conter impulsos,
mas sobre enxergar além do impulso. É sobre refletir antes de reagir, escolher em vez de apenas responder. E isso, embora pareça simples, é o que diferencia o homem comum do homem desperto. O mundo te provoca o tempo todo, testa sua paciência, pressiona seus limites, desafia sua estabilidade emocional. E o que define a sua força não é o quanto você resiste ao ataque, mas o que você faz nos segundos que antecedem sua reação. É ali, nesse espaço quase invisível entre o estímulo e a resposta, que mora a liberdade. Quem domina esse intervalo, domina a si mesmo. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com o que está fora do nosso controle, mas com a forma como escolhemos responder a isso. E essa escolha não acontece se você estiver constantemente reagindo. A mente reativa é como uma folha ao vento. Qualquer brisa muda sua direção. Mas a mente reflexiva é como uma raiz, firme, ainda que tudo ao redor se mova. Quantas vezes você já se arrependeu por ter dito algo no calor do momento? Por ter reagido sem pensar? Por ter deixado a emoção te guiar sem filtro algum? E quantas vezes, depois de um tempo, você percebeu que aquilo que te tirou do eixo nem era tão importante assim? O problema é que na hora parece urgente. A raiva acelera, a frustração queima, o orgulho fala mais alto. E se você não tiver treinado sua mente para refletir, vai agir como um escravo da emoção. O estoico se treina para parar antes de agir. Ele observa os próprios pensamentos como quem observa uma tempestade se formando. Não tenta brigar com ela, mas também não se deixa molhar à toa. Ele espera, ele analisa, ele faz perguntas para si mesmo. O que isso realmente significa? Essa reação vai melhorar a situação ou só aliviar o meu ego? Eu preciso mesmo responder agora, ou posso deixar passar? Essa pausa é ouro. Ela te salva de brigas desnecessárias, decisões precipitadas, palavras que ferem, posturas que não representam quem você é de verdade. Reagir é fácil. Qualquer um reage. Mas refletir exige maturidade. Exige humildade para reconhecer que nem sempre o primeiro impulso é o melhor caminho. E isso vale para tudo. Conflitos pessoais, situações no trabalho, notícias que mexem com você, comentários maldosos, críticas injustas. Quando você reage imediatamente, você está entregando o controle da sua mente para o mundo. Está dizendo, vocês mandam em mim. Mas quando você pausa, você assume o leme. Você decide. Você age de forma alinhada com os seus princípios, não com o seu orgulho ferido. Essa postura não te enfraquece. Pelo contrário, te torna imbatível, porque ninguém consegue manipular alguém que sabe pausar, respirar e refletir antes de agir. Ninguém consegue te desequilibrar se você não der a chave das suas emoções a ninguém. E isso é mais do que controle emocional. É liberdade. Liberdade real, prática, aplicada no dia a dia, nos detalhes, nos momentos em que seria tão fácil se deixar levar. Você pode treinar isso todos os dias, com pequenos exercícios. Quando alguém disser algo que te irrita, respire antes de responder. Quando sentir que a ansiedade está te empurrando para agir rápido, pare e pergunte: estou agindo por clareza ou por impulso? Quando uma situação inesperada acontecer, em vez de reclamar ou explodir, observe: o que posso aprender com isso? Esse tipo de autoconsciência não se desenvolve da noite para o dia. Ela é construída, cultivada, refinada como uma arte. Mas quanto mais você a pratica, mais natural ela se torna. E aos poucos, você começa a perceber que muitos dos seus problemas não são causados pelas situações em si, mas pelas reações desgovernadas que você teve diante delas. Reflita. Quantas dores você poderia ter evitado se tivesse pensado antes de agir? Quantas pontes não teriam sido queimadas? Quantas relações poderiam ter sido preservadas? Quantas oportunidades não teriam sido destruídas por causa de uma reação impulsiva? O estoico aprende com os erros, mas ele se dedica a evitá-los com vigilância. Ele sabe que cada palavra tem peso, cada escolha tem consequência, e por isso não se apressa. Ele escolhe com consciência, mesmo quando o mundo quer pressa. A reflexão para o estoico é mais do que pensamento, é uma prática espiritual. É o momento em que ele reconecta sua razão com sua essência, onde ele separa o que é ferida do que é fato, o que é orgulho do que é princípio, o que é impulso do que é direção.
E esse processo transforma não só as manhãs, mas toda a trajetória de vida. É claro que você vai errar. Vai reagir quando não deveria. Vai se irritar, vai se exaltar, vai perder a compostura. Mas não é sobre ser perfeito. É sobre estar desperto. É sobre perceber o que aconteceu, aprender e fazer diferente na próxima vez. Cada erro pode ser o início de uma nova consciência, se você estiver disposto a olhar para ele com honestidade. A verdadeira força não está em ser frio ou indiferente. Está em ser profundo, em não se deixar levar por superficialidades, em não se vender por reações vazias. Está em ter um compromisso com a sua própria grandeza, mesmo quando tudo ao redor te empurra para baixo. Então, da próxima vez que algo te cutucar, te desafiar, te provocar, não reaja de imediato. Não se entregue de bandeja. Pausa. Respira. Reflita. Pergunte-se, o que um sábio faria agora? E aí sim você vai agir, não com a emoção ferida, mas com a mente afiada, com a alma em paz, com a convicção de quem não está aqui para vencer disputas pequenas, mas para viver uma grande vida. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 4. Abrace a disciplina como liberdade. Poucas coisas têm tanto poder sobre o rumo do seu dia quanto aquilo que você decide fazer logo nas primeiras horas. E poucas decisões são tão impopulares quanto esta: escolher a disciplina logo ao acordar. Porque é mais fácil ceder à vontade do corpo, seguir a preguiça natural da mente, adiar o essencial em troca do prazer imediato. Mas é justamente aí que começa a construção, ou a destruição, da sua força. Enquanto muitos veem a disciplina como prisão, o estoico a vê como libertação. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, quando se quer. Isso é ilusão. A verdadeira liberdade é não ser escravo das vontades frágeis que surgem a todo instante. Acordar e ir direto para o celular é um hábito. Dormir mais 15 minutos, mesmo sabendo que deveria levantar, é um hábito. Deixar para mais tarde o que precisa ser feito agora, também é. E todos esses hábitos, embora pequenos, têm uma coisa em comum: roubam seu poder de decisão. Eles colocam você nas mãos da própria resistência. Mas o estoico sabe: começar o dia vencendo a si mesmo é o primeiro passo para vencer qualquer coisa. Não há dia grandioso que comece na negligência. Não há jornada forte que comece com desculpas. É no momento em que o despertador toca e a mente tenta negociar que o guerreiro interior precisa se apresentar. E ele não grita, não se desespera. Ele apenas escolhe fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. A disciplina matinal não é sobre perfeição, é sobre presença. É sobre começar o dia com ação consciente e não com reação automática. É quando você escolhe o silêncio antes da correria, a leitura antes da dispersão, o exercício antes da apatia, a respiração antes da ansiedade. É esse conjunto de escolhas pequenas que cria um escudo invisível contra tudo que virá depois. Você quer um dia mais leve? Comece com ações pesadas. Quer um dia mais calmo? Comece enfrentando o desconforto, porque quando você começa o dia fazendo o que sabe que é certo e não o que é fácil, o mundo não te domina mais. É como se você dissesse: eu estou no comando. E essa sensação de estar no controle do seu início transforma o modo como você reage a tudo que aparece depois. Muitos acordam esperando motivação, mas o estoico acorda com um chamado à disciplina. Ele sabe que o corpo vai pedir conforto, que a mente vai buscar fuga, que o mundo vai oferecer atalhos, mas também sabe que nenhum deles leva à paz verdadeira. A paz que o estoico busca é aquela que nasce do dever cumprido, do esforço feito, da clareza que só a disciplina oferece. A disciplina matinal é, em muitos sentidos, um santuário.
É o momento em que você constrói a si mesmo em silêncio. Quando ninguém está vendo, ninguém está cobrando, ninguém está aplaudindo. É você com você. E o que você decide nesse momento é o que molda a sua identidade. Porque quem você é quando ninguém está te observando diz muito mais sobre sua grandeza do que qualquer discurso público. E não é necessário um ritual longo ou uma rotina perfeita. Não se trata disso. Trata-se de escolher, com firmeza, um gesto de autodisciplina assim que você desperta. Algo que sinalize para sua mente que hoje será diferente, que hoje você não vai se deixar levar, que hoje você vai fazer o que precisa, não porque está animado, mas porque está comprometido. Talvez isso signifique levantar assim que o despertador tocar, mesmo com sono. Talvez seja colocar os pés no chão e agradecer antes de qualquer reclamação. Ou fazer uma leitura rápida que fortaleça a mente. Talvez seja uma caminhada consciente, um banho frio, uma oração em silêncio. Não importa qual é o gesto, importa que ele te lembre desde cedo que você não está aqui para repetir o ontem. Está aqui para construir o agora. E sim, vai ser desconfortável. Vai doer às vezes. O corpo vai resistir. A mente vai argumentar. Mas é nesse confronto entre o que você quer e o que você precisa que se forja a verdadeira força. A disciplina não é agradável no começo, mas é leve no final. A fuga é prazerosa no início, mas sempre custa caro depois. A beleza da disciplina estoica é que ela não depende de grandes feitos. Ela está nos detalhes, no horário que você escolhe para acordar, na maneira como você se levanta, no que você decide alimentar, a mente ou as distrações, a alma ou as exigências externas. A disciplina se manifesta quando você diz não ao que enfraquece, mesmo quando o mundo inteiro está dizendo sim. E há um tipo de alegria que só quem é disciplinado conhece. É a alegria silenciosa de saber que você fez o que era certo, mesmo sem vontade. É a paz de não se sentir refém dos próprios impulsos. É a leveza de perceber que você pode confiar em si mesmo, que você é, de fato, confiável, e isso vale mais do que qualquer elogio externo. Começar o dia com disciplina é como colocar os tijolos certos logo na fundação da casa. Pode parecer simples, mas é o que sustenta toda a estrutura. E quando você constrói seu dia sobre esse alicerce, você se torna quase inabalável. O que vier depois, críticas, imprevistos, cobranças, atrasos, tudo isso perde força diante de alguém que começou o dia vencendo a si mesmo. A liberdade não está em fazer tudo o que quer. Está em ser capaz de dizer não ao que te enfraquece. Está em construir uma manhã tão forte que o restante do dia se curva diante de você. Está em começar com intenção, ação e entrega, não para os outros, para você, para o seu propósito, para a sua missão. Você quer um dia que te eleva? Então comece fazendo o que muitos evitam. Abrace a disciplina como seu primeiro ato, porque quando a sua manhã é guiada por ela, o mundo lá fora já não tem tanto poder. E nada, absolutamente nada vai te parar. 5. Esteja presente no agora, não no medo do depois. Há uma inquietação que costuma chegar junto com a manhã. Ela veste várias máscaras: preocupação, urgência, ansiedade, antecipação. Mas no fundo é sempre a mesma coisa. Um medo silencioso do que pode acontecer, do que está por vir, do que ainda nem aconteceu, mas já está tomando espaço demais dentro de você. Essa inquietação é traiçoeira, porque parece responsabilidade, parece organização, parece preparo. Mas, na verdade, é apenas fuga, uma tentativa da mente de escapar do momento presente e se esconder num futuro que só existe dentro dela. E é aqui que muitos se perdem logo nas primeiras horas do dia. O corpo desperta, mas a mente já está lá na frente, criando cenários, sofrendo por antecipação, tentando resolver o que ainda nem chegou. E quanto mais você se entrega a esse padrão, mais o agora perde valor. Você não sente o banho, não percebe o café, não ouve os sons à sua volta. Está ali, mas não está. Está vivendo com o corpo, mas sobrevivendo com a mente. O estoico enxerga isso com clareza. Ele não ignora o futuro, mas também não o transforma em prisão. Ele entende que o que realmente existe, o que pode ser tocado, moldado, sentido, é o agora. E que tudo o que escapa disso é só ilusão, porque o futuro não exige sua angústia.
Ele exige sua preparação. E a única forma verdadeira de se preparar é sendo inteiro no momento presente. Estar presente não é apenas prestar atenção. É decidir estar inteiro em tudo o que faz. É transformar cada gesto simples, como respirar, caminhar, escovar os dentes, olhar para o céu, em um ato de consciência. É começar o dia com os olhos voltados para o que está ao alcance e não para o que ainda não pode ser resolvido. Porque o que gera ansiedade não é o que você precisa fazer. É o fato de pensar em tudo ao mesmo tempo, enquanto não faz nada com qualidade. A mente ansiosa quer resolver 10 coisas de uma vez. A mente estoica quer fazer uma coisa bem feita, com foco, com presença, com entrega. E essa escolha, feita logo pela manhã, muda completamente a forma como o dia se desenvolve. Quando você começa o dia preso ao futuro, tudo parece mais pesado, mais distante, mais ameaçador. Mas quando você ancora a mente no agora, tudo se torna mais claro, mais leve, mais possível. Comece o dia com o que você tem, com o que está diante de você, com o que pode ser feito com calma, com intenção, com integridade. Não precisa resolver a semana, nem o mês, nem a vida. Precisa apenas estar por inteiro na manhã de hoje. E isso, por mais simples que pareça, é uma revolução silenciosa. A cultura moderna vende a ideia de que precisamos correr o tempo todo, que temos que estar sempre um passo à frente, sempre planejando, sempre antecipando o próximo movimento. Mas isso cria um tipo de existência inquieta, em que o presente nunca é suficiente, nunca é habitado, nunca é saboreado. E o preço disso é alto: estresse, insônia, impaciência, ausência de si mesmo. O estoico, ao contrário, planta sua alma no momento presente. Ele não corre atrás da vida. Ele a encontra no que é simples, no que é real, no que é agora. Ele entende que viver bem um único instante, com total presença, é mais transformador do que atravessar 1000 dias distraído. Por isso ele escolhe começar suas manhãs com presença deliberada, com um tipo de atenção que recusa a pressa e abraça o essencial. E se você pensar bem, vai perceber que as melhores memórias da vida foram feitas assim, quando você estava presente, não preocupado, não se comparando, não antecipando, mas sentindo, vivendo. O cheiro da comida, o riso de alguém, a sensação da chuva na pele, a profundidade de um silêncio. Tudo isso só existe quando você se entrega, quando você desliga o ruído mental e permite que a vida te toque de verdade. Comece o dia assim. Antes de se deixar arrastar pelo calendário, pelas mensagens, pelos prazos, volte para você. Respire profundamente. Observe seu corpo. Sinta seus pés no chão. Escute os sons à sua volta. Sinta a luz do dia tocando seu rosto. Isso não é misticismo, é lucidez. É a consciência plena de que este instante é tudo o que há. O resto é construção. O resto é projeção. Você não precisa começar o dia resolvendo tudo. Precisa apenas começar com presença, com atenção, com entrega. Porque quando o agora é bem vivido, o depois se organiza com muito mais clareza. A mente presente é como uma água limpa. Reflete melhor, flui melhor, entende melhor. E quando você pensa a partir desse lugar, todas as suas decisões ganham mais qualidade. A ansiedade quer que você viva 1000 versões do futuro ao mesmo tempo. A presença te convida a viver uma única versão do agora, com profundidade. E essa escolha feita nas primeiras horas do dia te coloca numa frequência completamente diferente. Enquanto os outros correm como se o tempo fosse inimigo, você caminha como quem sabe que o tempo é aliado de quem sabe estar onde está. E é aí que a vida começa a se alinhar. Não porque os problemas desaparecem, mas porque sua mente para de amplificá-los. Não porque tudo fica mais fácil, mas porque você se fortalece. A mente presente é mais forte, mais calma, mais firme. Ela não reage com desespero, ela age com sabedoria. E isso, num mundo agitado como o nosso, é uma forma poderosa de resistência. Acorde como quem não tem pressa de fugir da própria alma. Acorde como quem não teme o silêncio. Como quem sabe que a única coisa que pode realmente ser tocada, transformada e vivida é o agora. O ontem já não existe. O amanhã ainda não chegou. Mas o agora está aqui, esperando por você. E talvez, só talvez, tudo o que você precisa para que o seu dia seja verdadeiramente incrível seja apenas isso:
Estar inteiro em cada começo, presente em cada gesto e firme em cada pensamento que decide permanecer no instante que pode ser vivido. Porque quando a sua mente está onde seus pés estão, nada te desvia, nada te puxa para trás, nada te para. 6. Seja o seu primeiro aliado, não o seu primeiro inimigo. Antes que o dia te cobre, você já se cobrou. Antes que alguém te julgue, você já se julgou. Antes que o mundo te desafie, você já se diminuiu sozinho. Muita gente acorda sendo o próprio obstáculo. A mente mal despertou e já começou a se atacar. Você não vai dar conta. Olha quanto ainda falta. Você não é bom o bastante. E assim, ainda de olhos inchados, já está lutando contra si mesmo. É como se o primeiro golpe do dia viesse de dentro. Uma guerra invisível, onde o inimigo tem o seu rosto. O estoico sabe que o mundo já é difícil por si só. Não é sábio começar o dia aumentando a dificuldade com autossabotagem, dúvida e autocrítica cruel. E é por isso que uma das maiores atitudes estoicas que alguém pode ter ao acordar é essa: colocar-se ao lado de si mesmo. Antes de enfrentar qualquer coisa lá fora, escolher ser o seu primeiro aliado aqui dentro. Você não precisa de mais inimigos mentais. Já basta o que o mundo lança. O que você precisa, e merece, é ser acolhido por sua própria voz. Precisa de uma mente que te sustente, não que te sabote. De pensamentos que te levantem, não que te puxem para baixo. E essa decisão começa logo de manhã, quando você escolhe o tom da conversa que terá consigo mesmo. Talvez ninguém te diga isso, mas é necessário. Acorde com compaixão, com firmeza, sim, com direção, claro, mas com respeito. Você não precisa se chicotear para ser produtivo, não precisa se diminuir para melhorar. O estoicismo não é uma filosofia de dureza gratuita, mas de firmeza inteligente. Ele não diz seja cruel consigo mesmo, ele diz seja justo. E justiça começa com um olhar honesto, mas generoso, sobre quem você é e sobre o que está tentando construir. Começar o dia sendo seu aliado é escolher palavras internas que te abrem caminho e não que te jogam no buraco. É olhar para si como quem olha para um companheiro de batalha e diz: eu estou com você. E isso não é romantismo, é estratégia, porque quem acorda brigando com a própria mente gasta energia demais tentando sobreviver ao próprio julgamento. E aí, quando o mundo exige, já não há mais força. Gastou-se tudo se culpando, se cobrando, se machucando. Agora feche os olhos por um instante e pense nisso. Como seria sua manhã se, ao acordar, sua primeira voz mental dissesse: vai com calma, mas com coragem. Você não precisa provar nada, só precisa agir com verdade. Hoje você vai se mover com propósito. Não por medo, mas por escolha. Consegue imaginar o impacto disso? Consegue sentir a diferença? Essa postura muda o corpo, muda a energia, muda a maneira como você se levanta da cama. É a diferença entre um começo de dia amargo e um começo com firmeza e leveza. Porque quando você se posiciona a favor de si mesmo, não há crítica externa que tenha mais peso. Você já está amparado por dentro. E atenção, isso não significa se iludir. Não é sobre inflar o ego ou ignorar os erros. É sobre começar o dia lembrando que você está em processo. E isso é sagrado. Que você não precisa acordar perfeito, mas presente. Que não precisa ter todas as respostas agora, mas precisa se comprometer com integridade. E isso já é muito. Os antigos sábios sabiam disso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo com gentileza severa. Ele se cobrava sim, mas com sabedoria, com propósito, com a intenção de crescer, não de se esmagar. Porque ele sabia que a batalha interna precisa de um comandante, não de um tirano. E se você quer realmente começar o dia com força, precisa revisar a forma como conversa com você. Precisa escutar o tom da sua mente. Ela está sendo parceira ou opressora? Está te guiando ou te arrastando? Está te lembrando do seu potencial ou te amarrando ao passado? Acorde e se alinhe com você. Comece o dia com esse pacto. Hoje eu estarei do meu lado. Isso significa que você não vai permitir pensamentos sabotadores permanecerem. Que você vai identificar quando estiver se comparando e vai soltar. Que vai perceber quando estiver se diminuindo e vai se reerguer. Que vai trocar o eu não consigo por ainda estou aprendendo. Que vai parar de se chamar de fraco e vai se tratar como alguém que está em construção. Essa escolha muda tudo. Você pode errar durante o dia,
E vai. Mas o impacto desses erros será menor quando sua mente estiver do seu lado. Você pode enfrentar críticas, dificuldades, cansaço, mas nada disso te quebra quando você está unido internamente. A verdadeira força matinal está em não se dividir, em não se abandonar, em não se tornar um inimigo de si mesmo, porque quem está inteiro por dentro enfrenta o mundo com o dobro de firmeza. E o melhor, sem precisar parecer duro porque está sereno. A serenidade é a força que não precisa gritar. Comece o dia assim, com uma presença que acolhe, mas que também exige, com uma voz que te levanta, mas que também te responsabiliza, com uma mente que não tolera vitimismo, mas que também não aceita autoabandono. Seja seu mestre, mas seja também seu abrigo. Você quer ser forte? Então seja leal a si mesmo. Quer ser respeitado? Comece respeitando sua própria jornada. Quer ter um dia imbatível? Então, na primeira hora da manhã, firme esse acordo inquebrável. Hoje, ninguém vai me parar, nem mesmo eu. 7. Pratique a gratidão silenciosa sem esperar nada em troca. Existe uma forma de começar o dia que transforma até os piores cenários. A gratidão silenciosa. Não aquela gratidão forçada, performática, que parece mais uma tentativa de convencer a si mesmo. Mas a gratidão real. A que nasce no silêncio sem alarde, sem necessidade de aplauso, sem a expectativa de recompensa. Essa gratidão não precisa de frases feitas, nem de posts coloridos, nem de listas repetidas. Ela nasce no momento em que você simplesmente reconhece o valor do que já existe, e faz isso com tanta presença, com tanta verdade que o mundo muda. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o seu olhar mudou. O estoico não acorda exigindo que o dia o sirva. Ele acorda em reverência ao simples fato de estar vivo. Ao abrir os olhos, ele não pergunta: o que o mundo vai me dar hoje? Mas sim, o que eu posso oferecer com o que já tenho? E essa mudança de pergunta, pequena em palavras, mas enorme em essência, altera tudo. A gratidão silenciosa é um estado, uma forma de se posicionar diante da realidade. E quando você escolhe começar o dia assim, você já começa vencendo, porque não está na posição de carência, de espera, de escassez. Está na posição de presença, de consciência, de força. E acredite, o mundo responde diferente a quem começa o dia assim. Você pode ter problemas, dores, falhas, medos. Todos temos. Mas ainda assim, há algo aí dentro que merece ser celebrado. Ainda há um corpo funcionando. Ainda há uma mente aprendendo. Ainda há uma alma buscando crescer. E só o fato de você acordar com essa consciência já é, por si só, um milagre subestimado. Não é sobre negar o que está difícil. É sobre não deixar que o que falta apague o que existe. Quando você escolhe focar no que está presente, no que já é real, no que ainda pulsa, você fortalece sua base. E quem começa o dia sobre uma base forte, dificilmente se abala com os ventos que vêm depois. Você já parou, logo ao acordar, para agradecer pela própria lucidez? Pela capacidade de escolher seus pensamentos? Pela chance de refazer o que ontem você errou? Pela oportunidade de tentar mais uma vez, de amar mais uma vez, de respirar mais uma vez? São essas pequenas percepções que constroem o dia com uma energia diferente. Enquanto muitos acordam com pressa, você acorda com presença. Enquanto muitos despertam reclamando, você desperta reconhecendo. E esse simples gesto, silencioso, discreto, interno, é um ato de revolução mental. A gratidão estoica não é euforia, não é sentimentalismo, é reconhecimento racional daquilo que é valioso. É você olhar para o que tem e dizer: isso basta para hoje. É você perceber que não precisa de grandes conquistas para começar bem. Precisa apenas olhar com olhos que veem. E muitas vezes, esses olhos estão cobertos pela névoa da comparação, da pressa, da cobrança. Mas basta um momento de silêncio, e tudo clareia. Começar o dia assim é construir uma fortaleza dentro de si, porque a gratidão real não se abala com perdas. Ela sabe que tudo é transitório. Ela não se apoia no que pode ser tirado, mas no que já foi absorvido. E isso te torna resistente, te torna leve, te torna profundo. E o mais poderoso, essa gratidão não exige nada em troca. Ela não é uma moeda de troca com o universo. Ela não está dizendo: sou grato, então me recompense.
Está dizendo, sou grato e só isso já basta. É um fim em si mesma. E por isso é tão forte. Você já percebeu que quanto mais você foca no que não tem, mais pesado o dia parece? E que quanto mais você reconhece o que existe, mais os desafios se tornam suportáveis? Isso não é mágica, é foco, é estado mental, é escolha. A mente que começa o dia com gratidão não significa que tudo será fácil, mas significa que tudo será enfrentado com mais firmeza, porque ela não parte do me falta, mas do eu tenho. E isso, num mundo que vive gritando mais, 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 é um ato de rebeldia nobre. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Quem não é grato pelo pouco, jamais será grato pelo muito, porque a gratidão não está na quantidade, está na percepção. Está na sensibilidade de enxergar valor no que é comum, no que é pequeno, no que parece repetido, mas que, quando some, faz falta. Acorde e perceba, o sol ainda está nascendo para você, os pulmões ainda respiram por você, o coração ainda pulsa com um ritmo silencioso, fiel, constante, a vida ainda está disponível, e se isso não for motivo suficiente para um obrigado silencioso, então o que será? Você quer começar o dia forte? Então comece com reverência. Não a perfeição, não a abundância, mas a existência. A gratidão silenciosa é a âncora que impede sua mente de afundar em tudo aquilo que você não pode controlar. É a forma mais elegante de declarar: estou pronto para o dia, porque já tenho o que é essencial. E o mais bonito, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. É só você e sua alma. Só você e essa decisão silenciosa de se posicionar num lugar mais alto, mais firme, mais claro. E o mundo sente isso. As pessoas sentem. Sua energia muda. Sua postura muda. Suas escolhas mudam. Então amanhã, quando acordar, não corra. Não reclame, não se compare. Apenas respire. Olhe ao redor. Olhe para dentro. E diga em silêncio: obrigado. Diga sem esperar resposta. Diga porque sente. Diga porque sabe que poderia ser diferente, mas ainda está aqui. E isso, por si só, já é um presente. Comece o dia assim, com essa gratidão que não precisa de plateia, que não espera retorno, que não exige nada. Ela só precisa de um instante real, e nesse instante você se alinha com o essencial. E quando você está alinhado com o essencial, nada mais te para. 8. Escolha seus pensamentos como quem escolhe armas para a batalha. O que você pensa nas primeiras horas do dia não é só pensamento, é direção. É peso, é estrutura. São sementes que você planta sem perceber e que inevitavelmente vai colher ao longo das próximas horas. Por isso, começar o dia sem escolher seus pensamentos é como sair para a guerra com as armas erradas. Ou pior, sem nenhuma arma. E nesse mundo que te cobra, te distrai, te pressiona, estar desarmado é tudo o que você não pode permitir. A mente tem seus hábitos. Ela acorda querendo repetir os mesmos caminhos, as mesmas queixas, os mesmos medos, as mesmas dúvidas. E se você não interrompe esse ciclo logo cedo, ele toma conta, vai se espalhando como fumaça. Uma sensação nebulosa de que o dia já começou pesado, mesmo antes de qualquer coisa acontecer. É por isso que o estoico se posiciona desde o início. Ele não entrega sua mente de bandeja. Ele não acorda e simplesmente aceita o que vem. Ele observa, ele seleciona. Ele decide, porque sabe que os primeiros pensamentos do dia moldam toda a experiência que virá depois. E aqui está o segredo. Você não controla os pensamentos que aparecem, mas controla os que você alimenta. Eles vão surgir, às vezes negativos, às vezes assustadores, às vezes inúteis, mas você não precisa acolher todos. Não precisa sentar para tomar café com eles. Não precisa dar palco para quem só quer te derrubar por dentro. Acordar e tomar posse da sua mente é um ato de coragem, um ato de domínio, um lembrete de que você tem escolha, que não é refém dos impulsos mentais, que não está nas mãos das circunstâncias internas, que pode e deve treinar seu foco como quem afia uma espada. E como se faz isso? Primeiro, criando consciência. Perceba o que você está pensando. Apenas observe, sem se julgar, sem tentar forçar o contrário. Só olhe. Depois escolha. Escolha com firmeza o que merece permanecer, o que te fortalece, o que te traz clareza, o que te devolve ao centro. E por fim, repita, reforce.
Afirme para si mesmo com convicção: hoje, eu escolho pensamentos que me constroem. Pode parecer pouco, mas esse gesto muda tudo, porque você não age apenas a partir do que sente, você age a partir do que pensa. E quando os seus pensamentos estão limpos, alinhados e conscientes, suas atitudes se tornam mais fortes, mais justas, mais precisas. Você não perde energia com conflitos internos desnecessários. Você não se sabota o tempo todo. Você não duvida de si a cada passo. E não se trata de pensamento positivo superficial. Isso o estoico jamais faria. Não é sobre negar o que dói, nem fingir que está tudo bem. É sobre escolher, mesmo dentro da dor, o pensamento mais útil, mais racional, mais firme. Aquele que mesmo diante do caos diz: eu continuo em pé. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, começava seus dias com reflexões profundas. Ele escrevia para si mesmo, como se estivesse moldando a própria mente antes de moldar o império, porque ele sabia que, se sua mente não estivesse no lugar certo, nada mais ficaria. E você? Tem feito isso? Você tem observado o que pensa assim que acorda? Ou tem deixado a avalanche mental te engolir sem questionar? Tem alimentado pensamentos que te fazem crescer ou aqueles que só repetem a velha narrativa de limitação e medo? A mente é como um jardim. Se você não escolhe o que plantar, o mato toma conta. E o mato é rápido, invasivo, silencioso. Ele cresce em qualquer canto. Já a flor exige cuidado, exige repetição, exige presença. Os pensamentos bons, assim como a disciplina, precisam ser cultivados com intenção. Escolher seus pensamentos logo cedo é escolher a versão de si que vai conduzir o dia. É você dizer: hoje, quem lidera sou eu. Hoje, minha mente será minha aliada. E quando essa escolha é feita com seriedade, o mundo perde poder sobre você. As críticas não te paralisam, as comparações não te enfraquecem, as dificuldades não te definem. Porque você não está mais andando no escuro, você está guiando com consciência. E há algo ainda mais poderoso. Quando você domina seus pensamentos pela manhã, você muda o tom da sua energia. E essa energia te precede, te defende, te afirma. As pessoas sentem. Os ambientes sentem. Você começa a carregar algo diferente, algo mais firme, mais centrado, mais respeitável. O estoico não precisa gritar para impor presença. Ele pensa com clareza, e essa clareza grita por ele. Ele escolhe os pensamentos como quem constrói uma muralha interna, e essa muralha não é feita para isolar, mas para sustentar. Sustentar sua missão, seu propósito, sua direção. E aqui está uma prática concreta. Assim que acordar, ao invés de abrir o celular ou mergulhar em 1000 tarefas, pare por um momento. Feche os olhos, observe sua mente, e então escolha 3 pensamentos-fonte para começar o dia. Pensamentos que serão como pilares. Algo como: hoje eu vou agir com intenção, não por impulso. Nada externo vai me desestabilizar sem a minha permissão. Tudo o que acontecer hoje será tratado com firmeza e serenidade. Repita esses pensamentos, sinta cada palavra, respire com elas e então comece seu dia. Você vai perceber que, mesmo que o mundo lá fora esteja turbulento, o seu mundo interior estará armado, preparado, equilibrado. Porque quando você escolhe seus pensamentos, você está escolhendo o caminho, a rota, o tom do dia. E isso para o estoico não é apenas hábito, é princípio, é filosofia em prática, é liberdade em ação. Então, amanhã cedo, não levante correndo. Não se entregue à maré do caos, acorde como um guerreiro desperto. Escolha seus pensamentos com a mesma atenção com que se escolhe uma arma. Porque o dia vai testar você. E quando ele vier, você vai estar pronto. Nada vai te parar. 9. Não espere motivação, haja com propósito. Há dias em que você acorda forte, inspirado, pronto. Há outros em que o corpo pesa, a mente recusa, o mundo parece distante. Nesses dias você olha para dentro e não encontra aquele impulso fácil que muitos chamam de motivação. E é exatamente aqui que a maioria desiste, porque foi ensinada a depender da emoção certa para agir. Mas o estoico não age por motivação. Ele age por princípio, por propósito, por decisão. A motivação é volátil. Ela aparece, some e retorna. É uma visita imprevisível. Se você depender dela para construir a vida que quer, viverá paralisado sempre que ela falhar.
e ela vai falhar. O estoico não acorda perguntando: estou com vontade de fazer isso hoje? Ele acorda e se pergunta: o que precisa ser feito, independente do que estou sentindo agora? E essa simples mudança de pergunta separa o homem comum do homem firme. Começar o dia com propósito é uma declaração de independência. É você afirmar que não está à mercê de sentimentos passageiros, que está comprometido com algo maior, algo que permanece mesmo quando o corpo reclama e a mente hesita. É acordar e já saber: mesmo que a vontade não venha, eu irei. Mesmo que o brilho não apareça, eu construirei a luz com ação. E o mais curioso é que, quando você age sem depender da motivação, ela vem depois. Como se reconhecesse o movimento e dissesse: ah, então é assim? Está me chamando com atitudes? Agora sim, vou aparecer. A motivação não é a causa, é o efeito. Ela não é o começo. Ela é a resposta ao compromisso que você assumiu, mesmo sem ela. Vamos ser práticos aqui. Pense em alguém que deseja cultivar a mente. Ele sabe que a leitura diária o transforma, mas acorda e sente cansaço. Pensa: hoje não estou no clima. Se espera a motivação certa, ele pula um dia, depois outro. Logo abandona o hábito. Mas se age por propósito, ele lê mesmo sem vontade. 5 páginas. Dezember. Pouco importa. O que importa é a constância. É o ato de manter o que constrói, mesmo quando a emoção não ajuda. Imagine que você tem uma missão pessoal: fortalecer sua mente. Todas as manhãs, você se comprometeu a fazer 10 minutos de meditação em silêncio. Nos primeiros dias, foi fácil. Mas na quarta-feira, você acorda com a cabeça pesada, mente acelerada e pensa: hoje não vai dar. A voz interna diz: não vai adiantar nada. Você está ansioso demais. E é aqui que tudo se define. Se você escuta essa voz, desiste. Mas se você responde: é exatamente por isso que eu vou fazer, porque hoje estou mais frágil e por isso preciso mais ainda dessa prática. Você transforma a ação em um ato de disciplina. E o resultado? Ao final dos 10 minutos, você não se sente mais ansioso. Você se sente inteiro. Não porque a motivação voltou, mas porque você fez o que precisava, mesmo sem ela. Esse é o caminho estoico. Ele exige firmeza, mas recompensa com força. O propósito não grita. Ele sussurra. Ele não empurra. Ele guia. E você precisa se acostumar com esse tom mais silencioso. Ele não te embriaga com euforia, como a motivação faz. Ele apenas permanece. Está ali todos os dias no mesmo lugar, esperando ser honrado com pequenas ações. Você não precisa acordar inspirado para viver bem. Precisa apenas acordar consciente. E escolher, logo nas primeiras horas, os compromissos que vão definir o tom do seu dia. Agir por motivação é como navegar com o vento. Agir por propósito é como remar com os próprios braços, mesmo quando o mar está contra. E no longo prazo, quem rema vence. Se você quer ser alguém inabalável, precisa praticar essa independência emocional. Precisa acordar e fazer o que tem que ser feito com ou sem aplauso, com ou sem energia, com ou sem brilho. Isso não te torna robótico, te torna confiável. E um homem confiável, principalmente consigo mesmo, é raro. As manhãs são o solo fértil do dia. Se você planta a ação mesmo sem vontade, o que floresce depois é muito mais forte. Porque você treinou sua alma para obedecer ao que é essencial, não ao que é confortável. E isso muda tudo. O estoico não acorda se perguntando o que o dia trará. Ele acorda perguntando o que ele mesmo levará ao dia. E isso muda completamente a postura. Você não espera mais ser puxado. Você puxa. Você não espera o cenário ideal. Você cria um cenário interno mais forte que qualquer ambiente. Você age, não por impulso, mas por uma clareza que não precisa de fogos de artifício. E se tiver dúvidas, lembre-se: os grandes homens da história não construíram suas jornadas porque estavam sempre inspirados. Eles construíram porque estavam comprometidos. Porque sabiam que o que mais vale não é o que se sente, mas o que se faz apesar do que se sente. Então, amanhã, ao acordar, não pergunte à mente: você está afim? Pergunte: qual é a minha missão hoje? E depois haja, sem fazer barulho, sem esperar vontade, apenas faça. E quando o mundo tentar te parar, ele vai descobrir: você não depende de motivação, você tem propósito. E quem tem propósito, simplesmente não para. 10.
Tudo o que acontecer hoje será tratado com firmeza e serenidade. Você acorda e antes mesmo de levantar já sabe, o dia vai trazer desafios. Não importa o quão planejado ele esteja, não importa o quanto você se adiante. O imprevisto sempre encontra um jeito de aparecer. Pessoas difíceis, notícias inesperadas, obstáculos não convidados. Tudo isso faz parte da jornada de quem vive no mundo real. Mas o estoico não começa o dia temendo isso. Ele começa pronto para lidar com tudo isso, com firmeza e serenidade. Essa firmeza não é dureza, e essa serenidade não é passividade. Firmeza é estrutura, serenidade é clareza. Juntas, formam um escudo silencioso contra as perturbações externas. E essa é uma das posturas mais poderosas que você pode adotar ao acordar. Dizer para si mesmo, em voz interna, firme e compassiva: tudo o que acontecer hoje será tratado com firmeza e serenidade. Nada vai me tirar do meu centro. Essa afirmação não é um desejo, é uma decisão. É um contrato silencioso com a própria consciência. É você escolher, antes que o mundo exija qualquer coisa, qual será sua postura diante dele. Porque quando você não escolhe, o mundo escolhe por você. E o mundo, quase sempre, escolhe o caminho da pressa, do excesso, da reação impulsiva. Mas quando você decide por dentro, tudo que vier de fora perde o poder de te dominar. Firmeza é manter-se inteiro mesmo quando tudo à sua volta quer te desorganizar. É dizer não, sem culpa. É agir com coragem mesmo com medo. É sustentar seus princípios mesmo quando há pressão para cedê-los. Já a serenidade é a capacidade de ver as coisas como elas são, e não como você gostaria que fossem, e ainda assim permanecer tranquilo. É o olhar que não se contamina, mesmo diante do caos. Essa mentalidade começa nos primeiros minutos do dia. Enquanto muitos levantam já pensando no que pode dar errado, o estoico levanta pensando em como vai agir certo, mesmo que tudo dê errado. Ele sabe que não controla o fluxo da realidade, mas controla o modo como navega nele. E esse controle vem da escolha consciente de manter uma mente estável. Mas vamos descer do plano abstrato para a prática. Você acorda e antes mesmo do café já vem uma mensagem desagradável. Um problema no trabalho. Alguém que falha com você. Uma notícia que desorganiza seu emocional. É natural sentir o impacto. Mas o que você faz depois é o que define a sua força. O impulso é reagir, irritar-se, reclamar, descontar. Mas o estoico respira, observa, e então pergunta: como um sábio lidaria com isso? E a resposta quase sempre será: com firmeza e serenidade. Firmeza para não se curvar diante do problema. Serenidade para não multiplicá-lo com reações que pioram tudo. E há um exemplo simples, cotidiano, mas muito revelador. Digamos que você está saindo de casa com pressa. Precisa chegar no horário, tem compromissos importantes. E então, no meio do caminho, o pneu fura. Ou um motorista te fecha. Ou você esquece algo essencial. São situações pequenas, mas que facilmente tiram as pessoas do eixo. E a maioria faz o quê? Reage, reclama, se irrita, joga a culpa em tudo e em todos e passa o resto do dia carregando aquele veneno inicial. Mas o estoico, nesse mesmo cenário, pensa diferente. Ele respira fundo, aceita a realidade e se pergunta: isso pode ser resolvido? Simulation. Então, vamos resolver. E se não pode, ele pensa: então não vale o meu desequilíbrio. E segue. Ele entende que a firmeza não está em evitar problemas, mas em lidar com eles sem deixar que se tornem maiores dentro da mente do que realmente são. E aqui está o poder oculto dessa prática. Quando você começa o dia com essa postura, você se torna inabalável por dentro. Os eventos externos continuam acontecendo, mas sua alma não se contorce mais por qualquer coisa. Você cria espaço. Espaço para respirar antes de reagir. Espaço para pensar antes de agir. Espaço para escolher, ao invés de apenas responder. Isso muda sua produtividade, sua saúde emocional, sua presença em cada momento. E mais ainda, isso muda a maneira como os outros te percebem. As pessoas sentem a diferença entre alguém que se descontrola e alguém que mantém o próprio eixo. Sentem quando estão diante de alguém que não explode à toa, que sabe esperar o momento certo,
que fala com firmeza, mas sem raiva. E essa presença, calma, densa, centrada, começa a te abrir portas, começa a inspirar respeito, começa a influenciar sem que você precise dizer nada. Mas claro, essa prática não nasce do nada. É um treino. E todo treino começa com consciência. Por isso, ao acordar, antes de fazer qualquer coisa, antes de falar com alguém, antes de olhar para o celular, faça essa afirmação silenciosa para si. Tudo o que acontecer hoje será tratado com firmeza e serenidade. Repita. Respire com essa frase. Visualize-se agindo com ela. Visualize seu tom de voz, sua postura, sua energia. Sinta-se atravessando o dia com esse escudo invisível. E se quiser reforçar ainda mais, escreva em algum lugar visível. No espelho, na agenda, no bloco de notas. Use como uma âncora. E quando o primeiro desafio chegar, e ele virá, você vai se lembrar. E ao invés de reagir com a velha pressa, vai se posicionar com a nova clareza. Isso não te tornará imune à dor, mas te tornará capaz de não afundar nela. Te dará domínio e não desespero. Te colocará no comando da própria alma. E no fim do dia, quando olhar para trás, você vai perceber, nada te parou. Não porque o mundo foi fácil, mas porque você foi firme, porque você foi sereno, e isso, no fim das contas, é o que define os dias que valem a pena. Não os que foram tranquilos, mas os que foram bem vividos. Apesar da turbulência. Comece o dia assim, e veja o que acontece quando o mundo percebe que você não é mais fácil de abalar. E agora que você ouviu cada palavra, cada princípio, cada provocação, eu te pergunto, como você vai começar o seu próximo dia? Vai continuar acordando no piloto automático, permitindo que a mente reaja antes mesmo de sentir o chão? Ou vai decidir, a partir de hoje, que as primeiras horas do seu dia são sagradas e que ninguém, além de você, pode comandá-las? Tudo o que você ouviu aqui não é teoria, é prática, é filosofia aplicada. É uma chance real de transformar não só suas manhãs, mas a forma como você encara a vida. Porque quem começa o dia forte não se curva diante de qualquer sopro. Quem começa o dia centrado não se perde por qualquer distração. E quem começa o dia assim, nada, absolutamente nada, consegue parar. Se isso tocou você de alguma forma, deixe aqui nos comentários a frase que firma o seu novo posicionamento diante da vida. Nada vai me parar. E se você ficou até o final desse vídeo, não deixe de me contar. Ficarei muito feliz e grato em saber. Aproveita para deixar seu like agora, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com quem precisa começar o dia com mais alma, mais direção e mais poder. Nos vemos no próximo, mas até lá, comece assim e nada vai te parar.